nova pesquisa, Jess? Você tem números aí para a gente falar sobre esses números? Sim, saiu uma nova pesquisa da Paraná Pesquisas. E o que nós temos? No primeiro turno, Flávio Bolsonaro contra Lula. A grande questão fica: presidente Lula com 39,8% das intenções de votos, enquanto isso, do outro lado, nós temos o senador Flávio Bolsonaro com 33,1% dos votos. Essa é uma diferença não muito grande, se nós considerarmos que Flávio Bolsonaro anunciou sua candidatura há pouquíssimo tempo, e fizeram também utilizando o nome que falamos mais cedo, que visitará o presidente Bolsonaro hoje, Tarcísio de Freitas. E pasmem, o desempenho de Tarcísio de Freitas não foi superior ao de Flávio Bolsonaro. Ele teve apenas 27,5%, enquanto nesse cenário o presidente Lula pontuou 40,7%. Então, isso vocês estão vendo aí nas imagens, aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio. Nós também temos Ronaldo Caiado nesse cenário com 6,6%. Passou de 1,5%, hein? E por último, Romeu Zema, 4,4%. 4,4%. Se os amigos puderem acompanhar ali, porque eu não estou enxergando tão bem. Isso nós temos ali, ainda aparecendo ali, porque a tarja acho que está tampando o quinto, mas nós temos Renan Santos com 2% e nós temos Aldo Rebelo com 1,4%. 6,6% não sabem ainda, né? Ou preferiram não responder. E a gente ainda tem aí entre brancos e nulos 10,8%. Matheus, é importante também que o Romeu Zema declarou recentemente, parece que ontem ele disse, vou ser candidato sim à presidência. Isso faz com que essa pulverização da direita fique ainda mais evidente, mas uma coisa que realmente essa pesquisa mostra é essa margem de 1,4% de vantagem para qualquer que seja o candidato. Com certeza, a vitória de quem quer que seja vai ser muito parecida com isso aí, vocês não concordam? Muito parecida com as últimas eleições, né, que foram muito acirradas, com aquela espera pelo resultado de Minas Gerais, que é conhecido historicamente como a balança, né, o fiel da balança entre quem ganha e quem não ganha a presidência do Brasil. Mas tem um destaque, né, Fernanda? Aqui a gente está falando do primeiro turno, mas se a gente olha bem, os nomes fortes são da direita. Então essa pulverização, essa estratégia de diluir o voto da direita, parece, pelo menos de acordo com essa pesquisa, fazer sentido, porque a gente teria um segundo turno, provavelmente entre o Lula da esquerda e um outro candidato da direita, e aí neste segundo turno, se a gente olhar os percentuais acumulados da direita, aí a gente tem uma boa chance de realmente ver a direita ganhar um protagonismo no segundo turno. Então veja, a gente está discutindo aqui a estratégia política, né? E eu acho que as pesquisas já vão mostrando. Faz sentido? Não faz sentido? Então eu acredito que a gente vai ver aí a água esquentar, tendo o Romeu Zema como candidato. Lembremos, ele é muito forte em Minas. Nas últimas eleições foi eleito em primeiro turno com cerca de 70% dos votos. Isso pode mudar o rumo de uma eleição. E, inclusive, falando sobre o segundo turno, no segundo turno, Lula alcançou 44,8% contra Flávio Bolsonaro com 42,2%. Ou seja, seria ali uma vitória. E, em outro cenário, colocou-se também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pontuou 42,5%, enquanto o presidente Lula pontuou 43,9%. Ou seja, a vitória seria dada ao presidente Lula. Lembrando, a pesquisa é um recorte de momento. Mas o que mais me chama a atenção nessa pesquisa é o fato do desempenho de Flávio Bolsonaro ser superior ao do governador Tarcísio de Freitas. Porque mais cedo estávamos falando sobre as questões que o envolvem e muita gente sempre deu a impressão de que Tarcísio seria um nome mais forte. Talvez porque não seja tão atrelado, pode furar mais a bolha, mas ao mesmo tempo o Flávio Bolsonaro está tendo um desempenho consideravelmente maior. Jesse, você disse que não sabe o que... a gente não vai saber o que o Tarcísio e Bolsonaro vão conversar hoje, nessa visita. Essa pesquisa com certeza vai ser assunto para os dois, não é? Eu acho que talvez não, porque talvez o governador Tarcísio de Freitas não tenha interesse em falar sobre ela e o presidente Bolsonaro talvez ainda não saiba sobre ela. Mas eu queria escutar o Henrique, porque... o mais legal dessa pesquisa é que não tem um nome de esquerda sem ser o do presidente Lula. Não, mas isso seria claro, até porque hoje a nossa maior liderança, de fato, é o presidente Lula, que está reencaminhando uma reeleição. E, muito provavelmente, como você vê no resultado das pesquisas,
está na frente, inclusive com algumas pesquisas colocando ele com vitória até em primeiro turno. Eu não sou tão otimista assim, acredito que vá para o segundo turno, né? Como primeira declaração realista do Henrique hoje. Muito provavelmente com a vitória, né, sacramentada aí do presidente Lula para alegria e felicidade geral da nação. Agora, um ponto interessante, eu acho que eu li uma coisa hoje mais cedo que eu achei curiosa, é que você vê que a direita, né, o comentário que eu li era um texto bem legal que colocava que a direita agora parece que começou a adquirir o modus operandi organizacional de organizações criminosas, né, porque tá todos os comandos ali vindo da cadeia de Jair Messias Bolsonaro. Ah, não, que comentáriozinho show, desnecessário. Eu sei que você acha que foi uma boa piada, mas não foi, não tá vindo. E mais, se você tá falando isso, que a direita começou a fazer isso, vamos lembrar da eleição que o ministro Haddad concorreu no lugar do presidente Lula. Você também acha que era técnica de organização criminosa? Não, a prisão, inclusive, do presidente Lula foi ilegal. Você acha que a direita tá se inspirando nessa época para fazer esse movimento agora? Não, falou assim, lá funcionou, vamos usar o mesmo modelo, é isso que você tá querendo dizer? Inclusive, o presidente Lula foi preso porque ele ganharia aquela eleição e foi tirado das urnas por um juiz totalmente parcial que, em seguida da prisão e da vitória do candidato deles, virou o ministro. Que horas que entra o jingle daqueles contos de fadas, assim, hein, Fernando? Porque o Henrique, de fato, eu acho que de vez em quando ele faz um recorte no pensamento dele, na imaginação, e aí ele entra no fantástico mundo de Henrique. Porque só isso explica tanta alucinação. Quando a gente vê o cara falar que vem fruto de uma organização criminosa, nós estamos apontando todos os dias aqui a quantidade de lideranças que a direita tem. Então, eu acho que o grande medo é que essa articulação política, estratégica e empresarial, porque, por exemplo, Romeu Zema, ele não tem um histórico político, o Tarcísio não tem um histórico político. Nós estamos falando de profissionais competentes, que sabem fazer gestão e que, felizmente, foram para a política para trazer mais desenvolvimento, para trazer mais emprego para o país, para trazer mais igualdade. Diferente, né, de uns e outros que tem um histórico sempre político. É uma coisa, né? Parece que a dificuldade de ir para o mercado de trabalho, de mostrar sua competência, não. Aí vamos reduzir, né? Fica reduzida a um discurso. Romeu Zema não realizou nenhuma das promessas que fez lá em Minas Gerais. Agora você é mineiro também. Eu sou mineiro, você vai falar no meu lugar. A única coisa que Zema fez nesses 4 anos foi comer banana com casca. Foi. Muda para Minas. Gente, olha só, eu quero chamar aqui um outro ponto importante que certamente vai ser muito discutido nas eleições, que é a questão da violência